O Guardião de Stoll. Confissões do diretor do cemitério. Se você tivesse me perguntado anos atrás por que aceitei o cargo de diretor do cemitério Stoll, eu teria dado uma resposta prática. Trabalho estável, boa remuneração, vida tranquila em uma pequena cidade do Kansas. Mas honestamente, nem eu sabia na época o que me atraía para aquele lugar. Era como se algo dentro de mim soubesse que minha vida estava destinada a se entrelaçar com aquele pedaço de terra amaldiçoado. Meu nome é Christian, e há mais de 20 anos cuido desse cemitério que muitos chamam de o portal para o inferno. A ironia é que, mesmo com todo o conhecimento e poder que possuo aqui, ainda há noites em que a simples ideia de atravessar os portões de Stoll me enche de um medo paralisante. Stoll não é um cemitério comum. Nunca foi. As pessoas falam sobre lendas, sobre portais para o inferno, mas poucos sabem que essas histórias não são apenas mitos. Elas são verdades antigas, tão antigas quanto a própria terra sobre a qual este cemitério foi construído. Muitos acreditam que os contos de terror são apenas isso, contos, mas eu sei a verdade. Porque vi coisas que desafiam qualquer explicação racional. O cemitério sempre teve um clima pesado, como se o ar fosse mais denso ali, mas comecei a perceber a verdadeira natureza do lugar depois do meu primeiro ano como diretor. No início, eram pequenas coisas, estranhos movimentos à noite, vultos que pareciam se alongar de maneiras impossíveis, vozes sussurrantes que surgiam do nada e desapareciam antes que eu pudesse identificar sua origem. Então, havia a sensação, uma presença constante, como se algo ou alguém estivesse sempre observando. Lembro-me de uma noite em particular, quando fiquei tarde demais no escritório, revisando alguns documentos. Era quase meia-noite quando ouvi o primeiro som, um leve rosnado vindo do lado de fora. O cemitério estava fechado, e eu sabia que não deveria haver ninguém ali. Quando saí para investigar, o ar estava pesado. As árvores balançavam levemente ao vento, mas não era um movimento natural. Pareciam agitar-se de forma sincronizada, como se estivessem reagindo a algo. Caminhei até o centro do cemitério, onde fica a velha cruz de pedra, e foi aí que vi pela primeira vez. O chão estava se abrindo, uma fenda escura se formando, emanando uma luz avermelhada. Uma criatura, não, uma coisa, começou a emergir. Seus olhos brilhavam com uma maldade que congelou meu sangue. Era como olhar para o próprio abismo. Eu soube naquele momento que as histórias eram verdadeiras. Aquilo era o portal. Eu recuei, mas não pude afastar meus olhos da cena. A coisa, seja lá o que fosse, permaneceu ali por um longo momento antes de desaparecer de volta para a terra, como se estivesse me avisando, me testando. E então, o chão se fechou, e o cemitério voltou à sua quietude sinistra. Depois dessa noite, comecei a notar mais coisas. Visitantes que chegavam cheios de bravura saíam pálidos, às vezes gritando, outras vezes em silêncio mortal, com os olhos arregalados. Aquelas sombras que eu pensava serem ilusões de ótica começaram a tomar formas mais definidas, e as vozes... as vozes. Comecei a entender o que elas diziam. Elas me chamavam, me instigavam a abrir o portal, a liberar o que está preso ali. Com o tempo, fui entendendo o meu papel. Não sou apenas o diretor do cemitério Stoll. Sou o guardião, o protetor do portal. É minha responsabilidade garantir que ele permaneça fechado, que o que está preso lá embaixo não encontre um caminho para a superfície. Mas isso tem um preço. O portal me consome lentamente, como uma doença que se espalha pela alma. Nas noites de lua cheia, o portal é mais forte, e é quando eu preciso estar mais vigilante. Já houve momentos em que eu quase sucumbi, quase cedi às vozes. Mas então, lembro-me de que, se eu falhar, o mundo que conhecemos pode deixar de existir. Porque o que está preso em Stoll não pertence a este mundo. É algo antigo, maligno,
algo que não pode ser compreendido por mentes humanas. Hoje, enquanto escrevo isso, o vento uiva lá fora, e eu sei que está quase na hora de fazer minha ronda. Sei que o que aconteceu naquela noite pode acontecer novamente. Sei que, eventualmente, minha resistência pode se esgotar. Mas até lá, continuarei lutando. Continuarei protegendo o mundo do que está enterrado aqui. Porque se não o fizer, ninguém mais o fará. E se você estiver lendo isso, se algum dia se sentir tentado a visitar o cemitério Stowe, eu imploro, não vá. Você pode não ter a sorte que eu tive de sair com vida. E se sair, pode nunca mais ser o mesmo. No coração das trevas, uma noite em Greyfriars Kirkyard. Era uma noite gelada e sem lua em Edimburgo, com o céu coberto por nuvens densas que pareciam engolir a luz das estrelas. Eu, Ethan Calloway, estava à frente do grupo, o coração batendo forte de excitação e um pouco de medo. Ao meu lado estavam Jordan Blake, meu amigo de longa data e entusiasta do sobrenatural, Sophie Bennett, uma amiga cética, mas curiosa, e à frente Mara Sinclair, a nossa guia local, que conhecia cada canto do sinistro cemitério Greyfriars Kirkyard. O relógio marcava 22h30, e o vento cortante fazia o ambiente parecer ainda mais ameaçador. Mara, com seu olhar de pura curiosidade e uma expressão que misturava cansaço e preocupação, começou a nos contar sobre a lenda que cercava o cemitério. A tumba de Sir George Mackenzie, também conhecida como Bloody Mackenzie, é a origem de muitas histórias de terror, disse ela, sua voz ecoando no silêncio da noite. Ele foi um advogado cruel no século XVII, responsável pela tortura e execução de muitos presbiterianos. Sua tumba tem uma reputação muito ruim. Jordan ajustou sua câmera, tentando capturar o ambiente sombrio. Você realmente acredita nessas histórias, Mara? Perguntou ele, sua voz repleta de ceticismo. Mara olhou para ele com um sorriso triste. Eu não sou supersticiosa. Mas há coisas que não se explicam facilmente. Muitas pessoas que entraram aqui nunca mais foram vistas. E aqueles que retornaram, bem, nem sempre voltaram inteiros. Sophie, caminhando ao meu lado, lançou um olhar inquieto para as lápides antigas que se erguiam ao nosso redor. Isso é tudo apenas coincidência, não é? Um jogo de luz e sombra, e pessoas que estavam procurando uma razão para ter medo. Graham Scott, o amigo de Mara, que carregava uma lanterna grande e uma expressão de pavor, acrescentou: Você pode achar isso tudo uma bobagem, mas há registros de fenômenos inexplicáveis. Meu trabalho é manter a segurança, não a crença. Não a crença. À medida que nos aproximávamos da tumba de Mackenzie, o ar parecia se tornar mais denso, e um frio estranho nos envolvia. O relógio marcava 23 horas quando chegamos à tumba, uma estrutura sombria e imponente, coberta por musgo e pichada com inscrições antigas. Mara parou e nos indicou a entrada da tumba. Este é o lugar onde o homem tentou se refugiar na noite fria. Ele encontrou mais do que esperava, disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. Jordan começou a filmar, capturando as imagens dos detalhes grotescos da tumba. De repente, um som abafado e inexplicável fez com que todos nós congelássemos. Era um barulho de arranhões, como se algo estivesse tentando sair de dentro do túmulo. Sophie se aproximou da entrada da tumba, seu rosto pálido. Isso não é normal, sussurrou ela. Eu não gosto disso. Antes que pudéssemos reagir, Leon Dawson, um homem de aparência assustadora e com um olhar perturbador, apareceu na escuridão. Vocês deveriam ir embora agora, disse ele, sua voz maléfica e sinistra. As coisas aqui estão piorando. Graham ergueu uma sobrancelha. Você conhece a história do cemitério, Leon. Por que tanta pressa? Leon olhou para ele com um olhar tenebroso.
porque a tumba de Mackenzie é uma porta para algo muito pior. Já vi o que acontece quando alguém mexe com o que não deveria. Nesse momento, um grito horrendo ecoou pelo cemitério, seguido por um barulho de algo pesado caindo no chão. O grupo se entreolhou, o medo refletido nos olhos de cada um de nós. O que era apenas uma lenda parecia estar se tornando uma realidade horrível. E assim, com o relógio marcando 23h30, começamos a perceber que nossa curiosidade havia nos levado para além dos limites do razoável. O cemitério, com sua atmosfera carregada de mistério e terror, parecia estar vivo, e o que nos aguardava naquela noite escura estava longe de ser uma simples história de assombração. O grito que cortou o silêncio da noite fez nosso sangue gelar. Mara, com os olhos arregalados, puxou a lanterna e iluminou a entrada da tumba, enquanto Leon se movia rapidamente para a frente, sua expressão uma mistura de pânico e determinação. "Vão agora! É mais perigoso do que eu pensei", ele gritou, sua voz cortando o ar, com uma urgência desesperada. Jordan começou a gravar freneticamente, seu olhar fixo na escuridão. "Isso é incrível o que está acontecendo?", perguntou ele, sua voz trêmula. Sophie agarrou meu braço com força, seus olhos fixos na entrada da tumba. "Eu não quero ficar aqui, Ethan. Isso é insano." Graham, com a expressão endurecida pela experiência, tentou manter a calma. "Vamos sair daqui agora. Não é o momento para curiosidade." Tentamos nos mover, mas o terreno irregular e as lápides quebradas tornavam a caminhada apressada difícil. O som de arranhões e batidas vindo da tumba parecia estar se intensificando, acompanhando um murmúrio baixo, quase como se alguém estivesse sussurrando palavras incompreensíveis. Leon avançou até a tumba, colocando a mão na pedra fria. "Isso não está certo. Algo está errado aqui, muito errado." Eu olhei para trás, o coração batendo rápido. "Devemos ir embora imediatamente. Precisamos encontrar uma saída." De repente o vento começou a aumentar, e uma sensação de pressão densa envolveu o grupo. A lanterna de Graham piscou antes de apagar, mergulhando o cemitério em uma escuridão quase total. O pânico começou a tomar conta de todos nós. Mara, com um olhar apavorado, acendeu um fósforo, tentando iluminar o caminho. A luz fraca revelava sombras que pareciam se mover de maneira inquietante ao nosso redor. "Nós temos que sair daqui agora. Algo está se aproximando", ela disse, sua voz tremendo. Tentamos seguir em direção à saída, mas a sensação de desorientação era palpável. As sombras pareciam se esticar e se contorcer, como se o próprio cemitério estivesse tentando nos manter ali. Ouvi um som de passos atrás de nós, mas, quando olhei para trás, não havia ninguém. Leon parou subitamente, seu rosto pálido como cera. "Eles estão aqui", sussurrou. "Os espíritos que se revoltaram." O chão debaixo de nós começou a tremer levemente, e uma força invisível parecia puxar-nos para a tumba. Sophie gritou, segurando-se em mim enquanto tentávamos manter o equilíbrio. "Por favor, Ethan, me ajude." A tensão era insuportável. Cada passo que dávamos parecia mais difícil que o anterior. Finalmente, encontramos uma abertura na cerca do cemitério e saímos para a rua, ofegantes e aterrorizados. A sensação de alívio era esmagadora, mas o medo ainda estava no ar. Leon, respirando pesadamente, olhou para o grupo. "Eu avisei vocês. Agora vocês sabem o que eu quis dizer. Nunca deveriam ter vindo aqui." Mara, ainda agitada, acendeu uma lanterna de emergência. "Nós precisamos de ajuda. Vamos para a delegacia e relatar o que vimos." Enquanto nos dirigíamos para fora do cemitério, percebi que algo estava faltando. "Onde está Jordan?" perguntei, olhando ao redor desesperadamente. Jordan havia desaparecido. O pânico tomou conta de mim. Ele estava atrás de mim até um minuto atrás. Fomos de volta à entrada do cemitério, gritando pelo nome de Jordan, mas não houve resposta. A noite estava silenciosa, exceto pelo som distante de sirenes que pareciam cada vez mais longínquas.
A sensação de desespero se instalou quando percebemos que Jordan não estava em lugar nenhum. Com uma mistura de culpa e medo, seguimos para a delegacia. O relato que fizemos foi difícil de acreditar para os policiais. Mas sabíamos o que tínhamos visto, o que havíamos sentido. E enquanto deixávamos o cemitério, sabíamos que algo profundo e terrível havia sido despertado naquela noite. A investigação começou, mas a verdade que buscávamos estava enterrada nas sombras de Greyfriars Kirkyard. O cemitério parecia estar em silêncio novamente. Mas a sensação de que algo terrível ainda estava lá nos acompanhou. E a pergunta persistia: o que realmente aconteceu naquela noite? O que foi despertado e o que custou àqueles que ousaram invocar o que deveria ter permanecido enterrado? Resurrection Mary, o retorno. Eu nunca fui do tipo que acreditava em histórias de fantasmas. Cresci ouvindo meus avós falarem sobre espíritos, mas sempre achei que eram apenas contos para assustar crianças. Foi só quando Noah, meu melhor amigo desde a infância, sugeriu que visitássemos o Resurrection Cemetery, que comecei a questionar meu ceticismo. A lenda de Resurrection Mary sempre me pareceu uma dessas histórias exageradas. Uma jovem loira, vestida de branco, que aparece na beira da estrada pedindo carona, apenas para desaparecer misteriosamente quando o carro passa pelo cemitério. Isso até parecia um roteiro de filme de terror ruim. Mas naquela noite, as coisas foram diferentes. À 1h25 da manhã. Nós éramos 6. Eu, Noah, Ava, Grace, Benjamin e Jack. Todos nós tínhamos um motivo para estar ali, embora nem todos estivéssemos dispostos a admitir isso. Ava, sempre a curiosa, queria provar que a lenda era uma farsa. Grace estava apenas buscando uma noite emocionante, algo para quebrar a rotina monótona. Benjamin parecia mais interessado em registrar tudo com sua câmera, enquanto Jack, o mais cético de todos, ria de nós por sequer considerarmos a possibilidade de encontrar algo fora do comum. Entramos no carro de Jack, uma velha caminhonete que ele havia restaurado com tanto cuidado, e seguimos pela Archer Avenue, a estrada que, segundo a lenda, Mary costuma assombrar. A noite estava fria, e uma névoa densa começava a se formar, obscurecendo nossa visão. Chegamos ao cemitério. As grades de ferro do portão rangiam levemente ao vento, e as lápides emergiam da escuridão como sentinelas silenciosas. Parecia um lugar normal, mas havia algo na atmosfera que fazia o ar parecer mais pesado, quase sufocante. Saímos do carro e ficamos em silêncio por alguns momentos, absorvendo o ambiente. Ava liderou o grupo em direção às profundezas do cemitério, segurando uma lanterna que iluminava as lápides antigas. Enquanto caminhávamos, Grace começou a contar histórias que havia lido sobre Mary. Relatos de motoristas que quase bateram ao tentar desviar de uma figura pálida na estrada. De um casal que, após dar carona para uma jovem, encontrou apenas um vestido vazio no banco de trás do carro. Eu olhei para Noah, que parecia inquieto. Ele nunca foi um grande fã de histórias de terror, e agora parecia mais nervoso do que eu esperava. Talvez porque, assim como eu, ele sabia que essa noite não era só sobre desafiar uma lenda. Havia algo mais profundo, algo que ainda não queríamos admitir. Noah parou de repente, olhando para algo à distância. "Vocês viram isso?" Ele perguntou com a voz baixa, quase um sussurro. Seguimos seu olhar, mas não vimos nada além da névoa entre as lápides. "Você deve estar vendo coisas, Noah", disse Jack, com um sorriso condescendente. Mas eu sabia que Noah não era do tipo que imaginava coisas. Se ele viu algo, provavelmente havia visto mesmo. Continuamos a andar, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados. Ava sugeriu que nos separássemos para cobrir mais terreno.
Eu fiquei com Noah e Grace enquanto Benjamin, Jack e Ava seguiram por outro caminho. O plano era nos encontrarmos de volta no portão em meia hora. Caminhamos em silêncio, com apenas o som de nossos passos e do vento quebrando a quietude. De repente, a lanterna de Grace piscou e apagou. Ficamos no escuro, exceto por um leve brilho da lua que mal iluminava o caminho. Eu sabia que devia ter trazido pilhas extras, Grace falou, tentando em vão ligar a lanterna novamente. Foi então que Noah parou de novo, desta vez com mais verdade. Ali, ele disse, apontando para uma figura à frente, parcialmente oculta pela névoa. Meu coração começou a bater mais rápido. Não havia como negar que havia algo ali. Ou melhor, alguém. Uma figura feminina vestida de branco, parada imóvel entre as lápides. Nos aproximamos lentamente, sem falar nada. A figura estava de costas para nós, os cabelos compridos caindo pelos ombros, e um vestido branco manchado de lama. Parecia tão real. Cada fibra do meu ser queria correr, mas havia uma força inexplicável me puxando para mais perto. Noah, isso não é uma boa ideia, continuei, tentando segurar seu braço. Mas ele já estava a poucos passos dela, estendendo a mão trêmula, como se quisesse tocar a amizade. E então, como se ela tivesse sentido sua presença, a figura começou a se virar. O tempo pareceu parar. A respiração de Grace ficou presa na minha garganta, e eu senti um arrepio gelado percorrer a espinha. Quando a figura finalmente se virou para nós, meu sangue congelou. Seu rosto, ou o que restava dele, estava distorcido, como se tivesse sido esmagado por algo pesado. Um dos olhos estava inchado e sem vida, enquanto o outro nos encarava com uma expressão de profundo terror. Seus lábios estavam rachados e cobertos de sangue seco, e havia uma cicatriz profunda em seu pescoço, como se alguém tivesse tentado cortá-la. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Apenas um gorgorejo horrível, como se estivesse tentando falar, mas algo a impedia. Noah, incapaz de se mover, ficou parado, encarando a figura como se estivesse hipnotizado. Foi então que ela começou a andar em nossa direção. "Corra!" gritei, puxando Noah para trás, finalmente quebrando o encanto que o mantinha preso. Grace, já em pânico, começou a correr na direção oposta, mas a figura acelerou como se estivesse determinada a alcançá-la. "Por aqui!" gritei, agarrando o braço de Noah e correndo atrás de Grace. Podíamos ouvir os passos rápidos atrás de nós, o som de algo arrastando-se pelo chão. Parecia que a coisa estava a poucos centímetros de nós, pronta para nos agarrar a qualquer momento. A escuridão tornava quase impossível enxergar por onde estávamos indo, mas sabíamos que precisávamos encontrar os outros e sair dali. Não havia mais dúvida em minha mente. Aquilo que estava nos perseguindo era algo além da compreensão humana. Nosso coração batia descompassado e nossos pulmões ardiam enquanto corríamos desesperadamente pelo cemitério. De repente, avistamos a luz fraca de uma lanterna à frente. Era Ava, acompanhado de Benjamin e Jack, que corriam em nossa direção, claramente assustados. "O que está acontecendo?" Jack falou, mas antes que eu pudesse responder, a figura emergiu da névoa atrás de nós. "É ela!" gritou Grace, apontando para a aparição. "É Resurrection Mary." A Ava e os outros congelaram, seus olhos arregalados de terror ao verem a figura se aproximando. A criatura parou a poucos metros de nós, sua presença tão opressiva que todos sentimos uma onda de pavor nos atingir. Ela ficou parada por um momento, seus olhos fixos em nós. E então, num movimento rápido e brutal, ela se lançou sobre Jack, agarrando-o pelo pescoço com uma força que não parecia humana. Ele tentou lutar, mas era inútil. Sua força foi drenada em questão de segundos, e ele começou a gritar, um som de pura agonia que reverberou por todo o cemitério. "Jack!" gritou Ava, correndo em direção a ele, mas Noah a segurou, impedindo que se aproximasse. "Nós temos que sair daqui",
ele gritou, sua voz cheia de pânico. Mas não podíamos simplesmente deixar Jack para trás. Ele estava sendo levantado no ar, como se não pesasse nada, e a figura o encarava com um sorriso macabro, os dentes manchados de sangue. De repente, um vento gelado soprou pelo cemitério, e a figura soltou Jack, que caiu no chão, sem se mover. Ela se virou lentamente para nós, seu rosto agora completamente desfigurado, como se estivesse se decompondo diante de nossos olhos. Vão! Gritei, empurrando Ava para a direção do portão. Eu vou distrair ela. Mas a verdade era que eu não sabia o que fazer. A criatura parecia invencível, algo que não pertencia a este mundo. E estava cada vez mais perto. Quando Noah tentou ajudar Jack a se levantar, a figura se aproximou ainda mais, como se quisesse terminar o que havia começado. Seus olhos se fixaram em mim, e por um momento senti como se estivesse encarando a própria morte. Foi então que, do nada, ouvi um grito, mas não era de nenhum de nós. Era um grito feminino, agudo e penetrante, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. A figura parou, virando-se na direção de onde o som veio. Ela parecia hesitante, quase assustada, e então, com uma rapidez assustadora, desapareceu na névoa, deixando apenas o eco do grito no ar. Ficamos parados, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Jack estava inconsciente, mas vivo, e a criatura simplesmente havia desaparecido. Temos que sair daqui, agora, disse Noah, ainda em choque. Não havia mais discussão. Pegamos Jack e corremos em direção ao portão. Quando finalmente saímos do cemitério, o som do grito ainda reverberava em nossas mentes, e a presença daquela figura continuava a nos assombrar. Mas uma coisa era certa. Aquela noite, algo que deveria ter ficado enterrado havia acordado. E eu sabia que, de alguma forma, nós tínhamos mexido com algo muito além de nossa compreensão.